Olá, seja muito bem-vindo ao canal Adaptação na Prática TEA, onde aqui nós discutimos e mostramos estratégias práticas de adaptação escolar para alunos com autismo. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane, eu sou pesquisadora, professora e, sobretudo, mãe de uma menina linda que foi diagnosticada com autismo por volta dos 3 anos de idade. Hoje já está com 13 anos, graças a Deus muito bem incluída no Fundamental 2. E o que eu trago aqui é a minha vivência diária, sobre essas 3 facetas e os desafios de uma inclusão. E o tema de hoje é dicas para a cópia no quadro. E aí é um tema que muita gente fica sem sono, muitos professores ficam sem saber o que fazer, os familiares também, os terapeutas entram também numa força-tarefa para tentar ajudar essa atividade que pode sim ser dispensada, dependendo do caso, mas que a gente quer que não seja, não é? Porque afinal de contas, se a gente luta pela inclusão, a gente luta para a igualdade de condições e para uma autonomia, não é? E fazer a cópia do quadro é algo que é perfeitamente possível, se bem avaliado, se bem acompanhado e na época certa, não é? Então, primeira grande coisa, né? A gente recebe, por exemplo, um aluno vindo da alfabetização e ainda uma alfabetização que não foi plenamente estabelecida, não é? Então, esse aluno vai para o 2º ano. Até então, as cópias nessa idade ainda são cópias pequenas, não é isso? E aí a criança vai fazendo a cópia, vai pegando esse traquejo, não é, de fazer uma cópia. Só que à medida que os conteúdos vão aumentando e essas cópias de quadro vão aumentando, é aonde começam a surgir os problemas, não é? Então é muito comum a gente ouvir, não é, relatos como, ele copiava no quadro, sim, mas quando passou para a letra cursiva, ele tá com uma letra horrorosa, o que eu faço, não é? Desisto, coloco ele na letra cursiva, na letra de forma e desisto da letra cursiva, o que eu faço, não é? Então, normalmente a cópia da letra de forma, ela é adquirida, por quê? Porque tem muitos problemas, porque a letra de forma é uma letra que é logo a primeira a ser apresentada para a criança. Então, os jogos didáticos, os jogos de casa, os cartazes, enfim, são normalmente na letra de forma. Então, um tipo de letra que a criança está mais familiarizada. E aí, à medida como as crianças do espectro gostam de repetição, elas tendem a já estar fazendo uma cópia no quadro, na letra de forma, sim. E cópia no quadro, será que é necessidade? Gente, essa atividade de olhar no quadro, olhar para baixo, voltar para o quadro, isso é fundamental para tantas outras atividades ao longo da vida, não é? A gente não vai para a escola apenas para aprender o conteúdo pedagógico, a gente vai, sobretudo, para aprender a ser autônomo, e isso não vai ser diferente no caso do espectro, não é? Então, um indivíduo que copia, que anota o que faz, ele é um indivíduo que pode sim ser mais autônomo, é uma habilidade interessante de ser adquirida. Se não for adquirida, sim, vamos partir para outra estratégia, não é? Mas por que não tentar? E o que eu vejo acontecer é que muitas das vezes essa criança imposto um limite a ela, por exemplo, de que ela não pode copiar na letra cursiva, que ela não vai copiar na letra cursiva. Será que não? A minha, até o 3º ano, fazia as cópias na letra de forma, mas depois começou a fazer uma letra cursiva brilhante, não é? E eu particularmente me lembro que a geração de terapeutas que eu peguei era uma geração que defendia muito, à época, a letra de forma estritamente, não é? E isso tem mudado de uns 5 anos para cá, de que essa criança do espectro autista não só pode, como deve ser exposta à letra cursiva. E ela pode, sim. Então, eu achei interessante a época que quando eu particularmente estava nesse questionamento, né?
uma amiga minha que é psicopedagoga, e o filho também está no espectro autista. Eu nunca vou me esquecer, porque ela passou um tempo nos Estados Unidos. E quando ela retornou, eu nunca vou me esquecer, talvez ela nem lembre disso, mas ela falou: o meu filho faz a letra long, long time ago. E eu nunca me esqueci disso, eu sempre acreditei que ele fosse fazer a cursiva. E eu falei: tem um método diferente? Ela falou: não, é você esperar mais por isso. É você trabalhar no contraturno, assim como a alfabetização, trabalhar também essa aquisição da letra cursiva. E aí, quando eu vi a letra dele, logo eu despertei para começar a fazer isso aqui em casa também. E o resultado vocês veem lá na internet, veem lá no Instagram, eu vejo desde meados do terceiro ano, isso acontecer. E, meu filho está no 5º, tente, meu filho é adulto, tente, ele pode, não é? Eu costumo muito brincar que limite tem que ser dado para município, para as pessoas do espectro não. A gente tem que intervir e para que as chaves sejam viradas, não é? Que esses limites sejam removidos cada vez para mais longe. E a cópia do quadro, então, para quem ainda tem dúvida, é uma habilidade fundamental para acompanhar a sala, para a própria autonomia do indivíduo. Então, por si só, é algo sim que a gente pode e deve ensinar e buscar que essa execução seja feita de forma mais refinada, não é? Então, vamos lá. Letra de forma, a criança foi alfabetizada, está na letra de forma. E aí? Eu deixo, enquanto a professora está fazendo a cursiva, eu deixo fazendo a forma? Claro, né? Inicialmente ela vai, as cópias ao lado dela estarão sendo feitas na cursiva e ela pode, sem problema nenhum, fazer na forma, não é? Mas aí como é que eu faço, por exemplo, a migrar para a cursiva, não é? E aí a minha primeira grande dica de hoje vai ser ir migrando aos poucos para a cursiva, não é? No final do vídeo eu vou mostrar para vocês o material que eu já fui utilizando para dar esse suporte para essa caminhada da cursiva. Até que durante o vídeo eu já vou tentar mostrar também. Mas essa migração, né? Lenta e gradual. E aí, não tão lenta, né? Mas gradual, não é? E vocês verão, talvez, que com bom reforço não vai ser nem tão lenta assim. Mas, enfim, você pegar, por exemplo, a criança começar na forma e tentar no finalzinho fazer na cursiva, ir fazendo essa migração, não é? Ontem eu até mostrei no Insta um material que eu utilizei muito tempo, coloquei na mochila, que é o dicionário de letras. Então aqui estão as letras, fiz em Excel, as letras de forma, essa fonte aqui é chamada Mamãe que Nos Faz. Você coloca no Google letra cursiva para o Word, né? Aí vai aparecer lá Mamãe que Nos Faz. É um arquivo, você vai baixar e o Word vai ler essa letra cursiva, porque se você colocar lá no Word tipos de fonte, a cursiva você não acha, não é? Mas a Mamãe que Nos Faz é essa letra aqui cursiva, porque aí você digita, já vira cursiva direto no Word. E aí, se não, você pode fazer na mão, mas se você quiser colocar numa tabela e de repente você manda, se você é familiar, para o terapeuta ou vice-versa, ou a escola pode mandar para os dois, para que esse trinômio possa, enfim, se beneficiar dessa conversa de material, não é? E aí você vai colocar a letra de forma com a cursiva, maiúscula e minúscula, né, que é a script. E aí são as letras que aparecem nos livros de texto. E aqui são as letras que aparecem normalmente na escrita cursiva, né? Vão ser as letras da cursiva. E aí a criança vai utilizar isso aqui como um dicionário, né? Que ela vai olhar no livro texto dela o que acontece. Ele começa normalmente na forma e o livro fica na forma e na cursiva, desculpa, na script. Mas o quadro não. Então isso gera uma confusão. Quando você tem um dicionário de letras, não é? A criança vai olhar lá, que letra é essa?
naturalmente ela vai começar a fazer essa migração, como se fosse um ensino de idioma. Não é quando a gente tá lá no idioma, não sabe o que significa uma frase, o que a gente faz? A gente hoje digita para colocar a tradução, aparecer a tradução, ou então a gente vai no dicionário e vê qual o significado daquela palavra. E vai ser o mesmo quando ela tiver à mão esse dicionário de letras. Algo simples que eu fiz no Excel em 10 minutos e que eu mandava na mochila dela, e chegando lá os professores colocavam do lado ela fazendo a cópia do quadro, e quando ela via a cursiva e olhava lá, ela, sobretudo para leitura, esse dicionário é muito interessante. E aí, tá, beleza, pode ler, pode estar entendendo e fazer a letra cursiva. E aí, muita gente acha que você tem que fazer cópias extremas, não é? Mas dar esse modelo de cópia de letra, não é? Para que essa criança possa fazer esse treino, né? Claro, não vão ser cópias extensas. E aí uma estratégia que eu tive, você pode sim, não é? Pegar a letra cursiva, pegar um livro desse de caligrafia. Eu aqui no caso até plastifiquei para poder durar mais, que eu uso muito em aula. Mas em casa aí é bom você conversar com o psicopedagogo que está com o seu filho ou com o seu aluno, para saber se ele pega direito no lápis. Se ele provavelmente, se ele está fazendo bem a letra de forma, ele já não tem esse problema, não é? Ele já está pegando bem nesse lápis. É só o treino mesmo na mão, não é? E aí, qual é o problema de você plastificar tudo? Quando você plastifica, essa resistência aqui diminui. Então, é bom por um lado e ruim por outro lado, porque acontece da letra ficar fraca se você só coloca a criança para treinar aqui. Então, se você em casa, você não vai fazer várias cópias, né? Você vai fazer, por exemplo, hoje da letra A à letra G, não é? E aí você vai dar, sei lá, 5 letras por dia, não é? E você, ao longo da semana, você vai ter treinado todas elas, por exemplo, não é? E maiúsculas e minúsculas, e fazendo esse treino, não é? Levando em conta, obviamente, o aluno, não é, a individualidade, a quantidade de atividade que ele consegue fazer, obviamente, não é? E, enfim, você pode sim colocar no plastificado, por exemplo, quando o aluno já fez muita cópia no dia anterior, ou então você vai fazer esse treino e aí não cansa tanto, porque como é plastificado, essa caneta corre mais no plastificado, mas não se atenha a fazer os treinos de caligrafia apenas no material plastificado. Se você imprimir em casa e fizer numa folha normal, ou então até comprar um caderno de caligrafia, não tem erro nenhum. E aqui eu até trouxe o dela, tá? Para vocês verem que não mata ninguém, basta ter o quê? Bom senso. Esse caderno aqui foi até utilizado em ambiente terapêutico, não é? E era feito algumas cópias para ir fazendo esse treino no próprio caderno de caligrafia, que para mim é o ideal, porque você já vai controlar tudo, esse tamanho, essa força, essa pega, e a gente só executa bem quando a gente treina bem. Então, sobretudo, desmistificar esse caderno de caligrafia, porque muitas as pessoas acham que na criança do espectro não tem que fazer caderno de caligrafia, tem que ser um material muito especial. E no caso de uma criança que já faz a cópia na letra de forma e você quer fazer o treino para cursiva, você tem que treinar em campo, não é? E o campo é a folha, é o papel. Ok? Então você pode utilizar tanto ele plastificado quanto ele diretamente num caderno de caligrafia, que você pode comprar, aqueles que tem muito na Madureira. Eu sou cria de Madureira, não é? Eu sou carioca, para quem está me assistindo de outro estado, mas enfim, esses caderninhos assim de caligrafia também vão dar um modelo, é algo que o familiar pode fazer no contraturno. Se você é o terapeuta, você que está auxiliando nessa parte, ou você é o professor, o explicador, e enfim, você vê quantas folhas você vai passar, e para que esse treino seja feito debaixo do lápis, não é? E no caderno. E vocês vão ver que com esse turno
sendo feita essa migração e esse reforço no contraturno, vocês vão ver que logo, logo, essa criança sim vai estar executando essa letra cursiva com muita tranquilidade. E vocês vão se surpreender com isso. Me mandem as fotos. Eu estou recebendo alguns materiais, alguns mapas mentais, que eu estou muito satisfeita. E eu dou parabéns a vocês, não é? Porque, para mim, vocês não são seguidores, vocês não são não são uma visualização de canal. Vocês são pessoas que estão lutando pela inclusão e pela autonomia, assim como eu venho fazendo, né? Então, vocês, eu sempre gosto de falar, acabam fazendo melhor, porque vocês estão com o aprendiz perto de você. Então, só ir em frente, não é? Então, além desse treino no contraturno e na migração ao longo do quadro, você pode, e vamos supor que a criança começa a fazer a cursiva. Para ela não ficar indo e voltando na cursiva e trocando, o que eu recomendo? Que ela comece a copiar na cursiva, porque à medida que ela está tendo reforço de como esse desenho da cursiva é feito, ela vai chegar o dia lá que ela vai começar na cursiva. E aí, quando ela começar na cursiva, Rio de Janeiro, São Paulo, colocando pela data, não é? Da cópia, não é? Que é como o professor faz, ela provavelmente não vai conseguir acabar no tempo que todo mundo, a turma toda acaba. E muitas das vezes, o professor não pode, ele precisa apagar o quadro, ou ele precisa entrar em outra atividade. Então, é aí que eu digo que o diálogo é fundamental. Primeiro, se você tem um ajuste com o professor, vamos imaginar uma pessoa que tem um mediador, um aluno que tem um mediador. O que o mediador pode fazer? Ter essa conversa com o professor, e ele é sempre bom que o mediador e o professor tenham essa conversa diária, porque eles devem ter, né? E para que o mediador saiba o que vai ser ministrado naquele dia, não é? E para que ele possa, inclusive, levar as adaptações, organizar as adaptações, junto com o professor, enfim, e com o familiar, enfim, quem é que faz as adaptações, e eles têm que ter esse diálogo, não é? E se eles têm esse diálogo, eles vão ter esse diálogo também, por exemplo, olha, qual é a cópia que vai ser dada hoje? E aí esse mediador, por exemplo, já tirar uma xerox, aconteceu isso muito comigo, a mediadora tirava a xerox do caderno da cópia, não é, que ia ser passada pelo professor, e depois, caso ela não conseguisse terminar a cópia, essa cópia podia ser terminada depois, por mim mesmo em casa, ou pela mediadora, muitas das vezes ela mesma copiava quando acabava o tempo de cópia, não é? E ela copiava em outro tempo, até para ela não ver que ela não terminou, não é? E não pensar sempre que o indivíduo pode estar se sentindo inferior porque não consegue, não é? E é por isso que muitas das vezes as crianças do espectro começam a fazer a letra feia. Por quê? Porque a criança faz a letra feia de forma lindamente. E aí, de uma hora para outra, ela quer começar a fazer a cursiva. E ela vai estar sendo treinada para isso no contraturno, então ela vai querer tentar fazer. E ela deve tentar começar a fazer, ela deve ser incentivada, sobretudo, a começar a fazer. Só que ela vai querer fazer correndo, não é? E algo que você ainda não está treinado para fazer correndo, você não vai fazer tão bem feito, não é? Então, vejo muitos relatos de mães, sobretudo. Ele fazia uma letra tão bonita, quando chegou no terceiro, no quarto ano, que é quando esse quadro começa a ficar grande, a letra dele está horrível. E aí, você, como mediador, tendo posse dessa prévia do quadro, você pode, por exemplo, mandar o caderno na mochila para a mãe terminar em casa, ou você acaba, dependendo de como for a dinâmica, se você é mediador de vários, às vezes não vai dar tempo, mas enfim, que essa cópia seja terminada depois, ou pelo próprio aluno no contraturno, caso não tenha sido um período muito grande de cópia, enfim, ou por outra pessoa, ou o próprio mediador, ou por alguém no contraturno, não é? E além disso, que essa cópia seja incentivada, não é? Porque, afinal de contas, algo que a gente não tem muita segurança, a gente precisa ser incentivado, treinado e elogiado, não é? Então, mesmo que a letra não esteja lá tão bonita inicialmente, quer dizer, acreditem que vão ficar, porque se umas pessoas do espectro
têm, é bastante comum, elas sempre buscarem a perfeição. E aí eu vejo a letra da minha filha, quando ela escreve do meu lado, eu falo, meu Deus, que vergonha da minha. Porque quando a gente escreve rápido, pelo menos a minha letra fica horrorosa. Mas a dela é muito bem desenhada, tal, e é uma atividade que, sinceramente, eu via prazer nela fazer, não é? Então avalie isso, se a criança gosta, se ela quer. Dê parabéns para o seu filho que está migrando da forma para a cursiva, mesmo que a sua letra não esteja bonita, não é? Fale para ele, olha, vai devagar, é o seu tempo, eu te ajudo, vai devagar, mas vai. Então, assim, é uma variável, sobretudo comportamental, porque se você deixa essa criança com medo, ela provavelmente vai deixar de engajar nessa atividade, ok? Então, cópia no quadro, fazer na letra que puder, se for na forma, ótimo, parabenizar, mas migrar para a cursiva é perfeitamente possível, ok? Então, vão em frente, vejo, assim, cada foto de letra feita por pessoas do espectro, lindas, né? E agora temos que acreditar, não é? E quanto antes a gente acreditar e for assertivo, mais chances de vocês obterem sucesso. Agora eu vou mostrar para vocês os materiais bem mais pertinho e explicar como vocês podem trabalhar no contraturno com cada um deles. Então, pessoal, indo para os materiais, o primeiro é o dicionário de letras que eu já mostrei para vocês, mas mostrando mais de perto, letra de forma e a cursiva minúscula e a cursiva respectiva, em tabela simples, sem muito distrator, não é? Sem muitas imagens, para não fazer muita confusão. E, ao mesmo tempo, uma imagem aqui no meio, que era a imagem, essa época era de Natal, eu fiz com a imagem de Natal, mas você faça aí com a imagem que a criança gostar, não é? Uma princesa, um super-herói, enfim, algo que chame a atenção dela, porque é um material que ela vai poder levar diariamente para a escola, você coloca na mochila, se você puder plastificar melhor, porque ele dura mais, mas se não puder, você coloca num plástico, numa pastinha, e vai tranquilamente para a escola, e vai funcionar como esse dicionário. Ajuda muito, subsidia a leitura, subsidia a escrita, não é isso? E um aprendizado, uma consulta rápida, não é? Porque normalmente, quando essas tabelas aparecem, são apenas no livro de primeiro ano, não é? Quando a criança já está no terceiro, quarto, ela já não tem mais acesso a esse tipo de material. E aí você ter na mochila é uma forma de você fazer a extensão dessa alfabetização e desse treino de letra cursiva nas séries subsequentes à alfabetização. Ok? Outra coisa que eu fiz, e muita gente às vezes tem preconceito, acha que criança do espectro não se beneficia de caligrafia, e eu venho aqui dizer que muito pelo contrário, a criança do espectro ama modelagem, aprende por repetição, e quando você tem uma caligrafia disposta, quer dizer, ela vai poder modelar, cobrir e copiar embaixo. Isso é muito utilizado em ambiente terapêutico e você na sua casa também pode fazer, não é? Então eu recomendo que eu, no caso aqui, plastifiquei porque eu utilizo muito em aula, mostro muito, mas se você puder plastificar, é interessante, por exemplo, a criança não cansar muito, você às vezes ela quer fazer o alfabeto inteiro e ainda vai fazer trabalho de casa e tal, quando você coloca aqui no plastificado, corre mais fácil, né? Então se você quer que ela treine o traçado, e memorize como esse traçado é feito, é até interessante você plastificar. Mas, após um período, não é? Você precisa retirar do plastificado, porque senão corre o risco dessa grafia ficar fraca. Porque quando você está escrevendo no papel, a resistência é maior. Então, esse controle da força do lápis também precisa acontecer para você ter fluidez na escrita, não é? Então, a resistência no papel é maior. Então, por isso que é bom você sempre migrar. Mas é muito utilizado em ambiente terapêutico e você tem muito a se beneficiar com, por exemplo, um treino de caligrafia, ok? Sem preconceitos. Outra coisa também, sem preconceitos, são os silabários, não é? E aí as pessoas às vezes fazem essa confusão, não é? Como se o silabário fosse proibido, apesar de ser defendida a consciência fonológica, e eu falo para vocês que não é? O silabário, ele acaba sendo
vão ser as sílabas estruturadas. É claro que você vai trabalhar consciência fonológica, isso as escolas trabalham, no ambiente terapêutico também é trabalhado, não é? É largamente descrita na literatura consciência fonológica, mas quando você coloca as letras em tabelas, por exemplo, as sílabas em tabelas, você acaba dando essa organização do pensamento para a criança e vai acabar subsidiando, por exemplo, a separação de sílabas e a própria organização na cabeça da criança do espectro de que essas letras se unem, não é? Então, B vai se unir com A, E, I, O, U, e às vezes eu vejo algumas pessoas com medo de trabalhar um silabário. E eu, pelo menos, obtive muitos benefícios. Foi a experiência que eu tive e creio que vocês também vão se beneficiar. Ok? Além disso, trabalhos para transcrição e que seria um LIG, né? E aqui o plastificado é bem interessante porque ele pode funcionar como um jogo. Você pode botar, por exemplo, umas cartas de figuras de imagem e pedir para a criança completar, por exemplo, a letra aqui e juntar e escrever a letra inteira. Enfim, quando está plastificado, você pode apagar e utilizar isso de forma mais lúdica, não é? Mas você também pode fazer numa folha, imprimir, caso você não tenha plastificadora, não tem problema nenhum. E você pode também fazer treinos, por exemplo, escrever algo na letra cursiva, na letra de forma, e transcrever na letra cursiva e botar uma foto de uma cebola. E aí, por exemplo, você tem, você com o plastificado, você tem esse manejo. Como é no contraturno, aí você se beneficia do plastificado, mas não necessariamente precisa ser plastificado sempre. Ok? E aqui você pode também fazer o pareamento da sílaba, por exemplo, de cursiva com a sílaba de forma e etc. Então, assim, aqui você basta colocar a consoante, a vogal, a inicial, não é isso? E colocar a palavra inteira. E isso me ajudou muito na hora das brincadeiras. E essas cartas que depois foram utilizadas para ditado, você pode usar qualquer figura, não é? Para fazer não só essa composição da palavra toda, como para que ela possa entender que cebola pode ser escrita assim ou assim. E aí, da mesma, Cristiane, não tenho plastificado, não vou fazer essa tabela. O que eu posso fazer? Você pode fazer um LIG, não é? Escreve numa coluna as palavras em letra de forma e do outro lado as palavras de letra cursiva, com um papel, uma caneta e simples. E você também fazer com que a criança entenda que as letras têm caras diferentes e as palavras também. E isso vai fortalecê-la muito, inclusive para ela aprender esse treino dessa cursiva. Outra coisa que eu fiz aqui, acabou que eu confesso a vocês que em casa eu quase nunca usei, mas normalmente quando eu vou dar aula as pessoas adoram isso aqui, sobretudo as terapeutas gostam muito disso aqui, porque o terapeuta entra um aprendiz, sai um aprendiz, e aí é você pegar aquelas folhas de fichário, né, divisórias de fichário, comprar aqueles velcros autoadesivos e fazer as sílabas, não é? E montar as palavras, e aí, por exemplo, fazer o pareamento e jogar aqui, casa começa com K, qual é a sílaba que começa a casa, e aí eu fiz isso aqui, mas eu confesso que em casa eu quase nunca usei, mas em ambiente terapêutico é muito interessante, ok? Aqui já, para vocês verem, não é? Como um caderno de caligrafia também funciona, e tudo que se remete à caligrafia, a treino, a gente tem que ter o quê? Bom senso, gente, para qualquer criança. E para a criança do espectro, ainda mais, não é? Então, olha o perfil da sua criança, veja se ela gosta de executar uma atividade, como é que está esse tempo de mesa, mas dar esse incentivo a ela.
não é? E vocês vão se surpreender, sobretudo porque eles são muito detalhistas normalmente, eles gostam de fazer tudo com muita perfeição. E aí, quando você dá esse modelo para eles, vocês vão se surpreender. Não são um nem dois relatos de que as letras cursivas das crianças do espectro autista são muito bem escritas, não é? E porque foi investido, e às vezes me dá uma pena quando eu vejo crianças que poderiam sim estar escrevendo na letra cursiva, mas acabaram não escrevendo porque não foram estimuladas a fazer isso. E mesmo que o seu filho, seu aluno, seu aprendiz, ele seja exposto a isso tudo e não queira fazer a cursiva, o que vai estar sobretudo acontecendo? Vai estar acontecendo a exposição à letra cursiva. Da mesma forma que ele teve a exposição e a alfabetização pela letra de forma, vai acontecer o mesmo com a letra cursiva. Então, é aquilo que eu falo, né? Alfabetização, ninguém pergunta, você é alfabetizado em que tipo de letra? É sempre você é alfabetizado ou você não é. E é interessante que essas 3 letras sejam reconhecidas e sejam pelo menos lidas, não é? Para se considerar uma alfabetização plena. Cadernos de caligrafia, livros de caligrafia, eu tenho vários aqui. E sim, não tenha medo, né? Claro, com bom senso. E termino com o suprassumo, porque nada melhor do que mostrar de verdade o que aconteceu. Percebam que aqui eu tenho uma cópia de caderno em 2018. Nessa época, Yasmin estava no 3º ano, não é isso? Então já, olha como a letra linda de forma, né? Minha letra de forma é horrorosa, gente. E a letra de forma dela era linda, não é? Poderia ter ficado aqui? Poderia ter continuado aqui? Poderia, claro. Mas ela quis avançar. E não fui eu que dei o limite, não foi eu que disse a ela, nem ninguém. Como eu já ouvi, inclusive, de algumas pessoas, que não havia necessidade de fazer a letra de forma. E aí, por conta desse discurso, muitos amigos dela no espectro acabam deixando de aproveitar e alcançar isto aqui. Isso aqui foi alcançado, olha, do mesmo ano, 2018. Então, percebam que é possível, que é um caminho que precisa de contraturno, precisa de parceria, escola, família e terapia, para que vocês ajustem essas práticas e assim como eu também consigo, que vocês consigam permitir o ensino, a exposição, a escolha, para que a criança faça a letra que ela quiser e não dizer que ela não consegue fazer tal letra porque ela não tem condições de fazer, dando limites a ela. Que ela possa escolher a letra que ela se sentir mais confortável, assim como nós, não é? Isso é respeito, tá ok? Grande abraço.